Olá, sejam bem-vindos, profissionais do CFTV. Quero falar com vocês hoje sobre o mercado de CFTV no geral. A gente pode ver esse gráfico de 2010, que o CFTV já estava com 57% aí do mercado de segurança quando a gente fala de alarmes, controle de acesso. O CFTV tem a maior fatia. A gente pode ver aqui também, dependendo da região, a mesma coisa, por exemplo, aqui na América, a gente tem 32% dessa fatia do CFTV. Então, o CFTV é um mercado muito importante, muito interessante, e a gente vai falar um pouco a respeito de CFTV e como melhorar e se especializar em CFTV. Bom, me apresentando, meu nome então é Claudemir Martins, eu sou criador do blog aprendacftv.com. Eu sou um profissional qualificado em redes de computadores, em sistema de CFTV e em treinamentos. Nessa sequência exata, comecei com redes de computadores há muitos anos atrás, evoluí meu trabalho com o sistema de CFTV, principalmente sistemas IPs, e atualmente trabalho por uma grande empresa aqui nos Estados Unidos, ministrando treinamento na América Latina e também no Caribe. Então vou falar hoje sobre exemplos de emprego na área aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, estava pesquisando hoje, encontrei aqui essa vaga disponível na área de CFTV. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de CCTV. Então é uma empresa que está pedindo aí pelo engenheiro de CFTV. E na região lá, a média do salário desse engenheiro é $97 mil por ano. Então o que eu quero dizer é que existem empregos na área, existem muitos, mas está faltando profissional qualificado. Então quando a gente tenta contratar um profissional, é difícil, né? Esse aqui é um exemplo de um emprego disponível aí na área, mas aqui também na nossa empresa já tentamos contratar profissionais e é difícil, demora para contratar. Quando eu estava no Brasil também, levei cerca de 6 meses para contratar um profissional qualificado que a gente precisava aí para nossa vaga. Aí você pode pensar, mas Claudemir, eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. Vamos falar sobre o Brasil? Vamos falar sobre o Brasil então. Aí empregos na área do Brasil, a gente tem supervisor, analista de tecnologia de CFTV, instalador de CFTV, técnico de CFTV. Então no InfoJobs, por exemplo, me mostra 810 vagas na área de CFTV. Esse outro aqui é do LinkedIn, entrei no LinkedIn para dar uma olhada, tem várias vagas disponíveis aí, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, no geral, você tem muita vaga disponível, tá? E tem também outras vagas que não saem aí nesses meios de comunicação aí, LinkedIn ou InfoJobs, por exemplo. Tem vagas que não saem. São vagas que estão dentro das empresas e a gente sai para buscar esses profissionais através de conhecidos que a gente tem na área, tá? Então tem muitas vagas que pagam melhores ainda que não estão disponíveis aí. Então esse é um dos grandes segredos, né? Então falar em segredo aí, qual que é o grande segredo aí nessa área de CFTV? Então seria eu ter alta tecnologia em placas de captura? Obviamente não, tá? Então não é um mercado que eu trabalho, que outras pessoas que eu conheça também trabalham. Então a gente está numa outra área diferente. Então, existe o CFTV aí com placas de captura, com equipamentos mais simples, o CFTV mais caseiro ou para pequenas empresas, não é o CFTV que eu trabalho hoje em dia. Eu até comecei aí sabendo que era placa de captura muitos anos atrás e evoluí para outro tipo de CFTV, né? Um CFTV mais profissional, mais empresarial. Também sem tomar cuidado com aqueles cursos que você faz, curso presencial, vamos lá, é legal, presencial, é mais interessante, vou botar a mão no equipamento, mas a maioria é muito chato, um professor ali na frente falando para você, muita fórmula, muita teoria ali, complexa, né? Aquela coisa chata também não é interessante, você acaba pagando por um curso presencial por achar que o presencial vale mais porque é mão na massa, tá? Então, tem que fugir um pouco daquele conceito, você tem que aprender coisas assim, realmente que valem mais a pena que você possa aí manter ao longo dos anos utilizando de forma profissional. Então não vamos falar sobre essas aulinhas chatas de cursos aí. Claro, existem outros cursos que são bons da área também, né? Não são todos que são assim, mas a grande maioria aí não te permite aí ter essa evolução que eu estou falando, né? Então o grande segredo é aprender CFTV do lado profissional, do lado que você vai trabalhar com grandes empresas, grandes projetos, coisas grandes mesmo, sair do tradicional, do caseiro, do cursinho simples ali, mão na massa, puxar cabo, instalar câmera, ligar e gravar. Não, a gente tem que aprender muito mais, tem que aprender dentro do sistema como funciona uma câmera por dentro, quais são os componentes, coisas do gênero, tá? Aprender a fazer cálculos, aprender um pouco de IP, essa ideia
é interessante porque isso te leva a ser grandes profissionais e trabalhar com grandes empresas da área. Por exemplo, aí Axis, Bosch, Pelco, Panasonic, Sony, Samsung, Taiko. Então são grandes fabricantes aí que trabalham com alto nível de CFTV. A gente não está falando de coisas pequenas, de placas de captura, sistema caseiro, a gente está falando de sistemas de alta tecnologia somente. Tem distribuidores também, veja WDC, Network One, ScanSource, que agora é parceira aí da Network One, né? Anixter, Lantelli, esse tipo de empresa também trabalha com alta tecnologia, é isso que a gente está falando, tá? Esse é o foco, você tem que buscar aí essas grandes empresas. Outros nomes na área, ISS, Nu, Veracity, Genetec, Miracis, aí no Brasil Digiforte, Sevent, são grandes nomes também na área de CFTV, CFTV profissional, não é CFTV caseiro, é CFTV sério. Então aí que está trabalhando os grandes engenheiros, grandes técnicos de suporte, etc. Então é para isso que você tem que se preparar, e você precisa de muita teoria e prática também, mas tem que ter uma teoria, uma base muito forte. É igual ser um médico, por exemplo, você estuda muito para depois operar uma pessoa. Você já não chega operando uma pessoa. É realmente algo que você tem que aprender bastante ali, os detalhes, tá? E daí você vai tornar um grande profissional. E a gente pode fazer isso de uma forma mais tranquila, que não seja chata. Então, aí por isso que eu criei esse curso, esse é o foco. Quem tem acompanhado o aprendacftv.com, vê que eu faço os treinamentos de uma forma bem simplificada, bem fácil de entender. Então dá para você aprender alta tecnologia de maneira simples, bem simplificada mesmo aí. E aprender bem a teoria e bem o significado de cada uma dessas teorias aí, para que você vai utilizar depois na prática, mas de uma maneira mais tranquila. Então eu tenho esse novo portal que eu criei. Você pode ver aí, por exemplo, eu estou mostrando aí na prática uma câmera, então eu filmo aí com alta qualidade, o som é bom, a imagem é muito boa, excelente qualidade, você pode aí reproduzir o vídeo aí em resolução HD, em alguns deles até Full HD. Aqui no lado direito a gente vê esse menu, então tem esse menu aqui que vai ter vários módulos, aqui a gente vê o módulo 1, 2, 3, tem vários módulos aí mais para baixo. Então realmente é um portal muito simples de utilizar também, e tem alta tecnologia disponível para você em cada um desses vídeos. Aqui um pouco do conteúdo do vídeo, aqui estou mostrando, por exemplo, como funciona um DVR, quais são as conexões, cabo coaxial, cabo UTP, VGA, HDMI, etc. Aqui eu falo sobre o sistema tradicional IP, como que funciona, conectando a câmera no NVR, como faz a conversão, tipos de resoluções disponíveis. Então, veja uma teoria aqui e um pouco de prática. Aqui embaixo já tem o NVR mostrando um pouco de prática de conexão. Então é uma coisa bem tranquila, que é bem gráfico, você aprende bem aqui, bem tranquilamente, e vai para uma parte prática depois de conexão de cabo, tem parte de configuração, igual um DVR. DVR também, ó, mostro aqui a parte teórica, conversão, como funciona, e aqui a parte prática. Então é bem interessante, bem fácil de entender. Parte de infraestrutura, a gente tem cabo de rede, por exemplo, aí como é que funciona, quais são as categorias do cabo, como que o par é conectado aí, né, direto, crossover, uso de wireless, a teoria também de wireless, como funciona. Se você não souber direito a teoria de wireless, o sistema não funciona bem. Há rádios especiais para CFTV, coisas do gênero, né? Trabalhei com wireless em CFTV há muitos anos atrás, então tenho uma grande experiência na área, então falo a respeito aí dessa experiência que eu tive, etc. Resolução, tem que entender o que é resolução. Tem diferença entre resolução analógica aqui de um DVR, por exemplo, com resolução digital. Quando a gente fala de megapixel, o que é megapixel exatamente? Full HD, que qualidade que é similar ao Full HD? 4K, o que é 4K, 8K, tipos de resoluções no geral, de resolução digital, como funciona, zoom digital, etc. Componentes internos da câmera. Então a gente tem a teoria dos componentes, a gente pode ver também o componente interno. O que é um shutter, obturador, para que serve? Grandes projetos é necessário utilizar obturador. Você tem que entender o que funciona, como funciona, para poder utilizar na prática depois. Mais coisa interessante, câmeras, transmissão, iluminação, cabos, teorias aí de wireless, teoria de luz, quantidade de luz, lux, práticas de instalação, tipos de cabos e não só cabos UTP, como cabo coaxial também, porque a gente tem ainda o CFTV de alta qualidade que exige cabo coaxial de mais qualidade também. Aqui prática sobre o DVR, então como que funciona o DVR aqui, então é um vídeo mostrando a conexão com o DVR, conexão de cabo aqui, tem parte de configuração também.
Mesmo para o NVR. NVR também como conecta os cabos, como faz a configuração. Tem a parte de acesso remoto que a gente viu também em alguns vídeos aí. Prática de câmeras, abrir uma câmera para mostrar os componentes internos, como que funciona, etc. Aqui também é uma visão do portal. Notem aqui à esquerda o vídeo, aqui à direita os menus, né? Então a gente vê outros módulos aqui, tem bastante vídeo para cada módulo. Aí prática também, então aqui uma situação que você coloca a câmera e vai fazer uma configuração. Então dá para você aí ver no monitor e ver lá fora ao mesmo tempo como que tá aí essa parte de vídeo, né? Então se está tendo atraso, se não está, como que é feita toda essa configuração. E aqui um pouquinho sobre o treinamento. Então eu gravei um pequeno vídeo aqui onde eu mostro um pouco do treinamento. Esse aí sou eu, estou aí com um roteador da Cisco. Eu sou certificado Cisco, então tenho equipamentos aí da Cisco. E a gente vê que um roteador pode ser um Cisco ou pode ser qualquer outro modelo aí mais simples, mais caseiro também, que a lógica é a mesma quando você vai fazer uma configuração. Então tem um vídeo aí, uma série de 3 vídeos já rodando aí que vocês já devem ter visualizado, né? Que eu ensino aí qual que é a lógica de configurar um roteador, que vai se aplicar a qualquer roteador. Tem que entender a lógica simplesmente e depois você pode configurar qualquer roteador. Aqui estou com um NVR também, então você conectar um roteador na internet e ter acesso ao NVR e fazer a configuração. Se você entende a teoria, isso vai virar aí universal. É universal, você consegue fazer a configuração de qualquer outro equipamento. Então um pouquinho aqui do que tem no curso, né? Aí sou eu falando sobre os equipamentos. Aqui acesso remoto pela internet, aí um pouquinho de teoria, como que funcionam os IPs, a rede local, como que eu conecto a câmera. Aí na configuração do NVR, já entro lá na configuração. Aqui roteadores e modems, né, a teoria também, como funciona, direcionamento de portas, como que eu entro num roteador ali, Cisco, por exemplo, Linksys, e faço a configuração, configurando ali redirecionamento. Acesso remoto, mostrando aí como que eu acesso remotamente depois, simulando um acesso de outro computador. Transmissão, gravação digital, como funciona a transmissão para a internet, câmera analógica, conexão aí com cabo analógico, câmera IP também, uma PTZ, aí o cabo de rede, as conexões de áudio de uma câmera fisheye, aí o botão de reset, entrada de cartão de memória, como funciona o sistema tradicional analógico, um DVR, conexões do DVR, tem teoria, então um pouquinho de prática. Aí uma câmera, como funciona, os LEDs de status da câmera, as partes de entrada da câmera no geral, o menu de configuração de uma câmera analógica. Então você entende a tecnologia, vai lá, configura a câmera. As entradas que eu tenho num NVR, práticas de instalação, cabos, como funcionam os cabos, alimentação, como faço os cabos aí de rede também, né? Distâncias máximas, aí cuidado com isso, é padrão internacional, a gente não pode desrespeitar. Tipos de cabo também, RG, 59, RG6, o cabo de rede, sistema NTSC, distância focal, um pouco de teoria, e aí a gente vê na prática como funciona, a gente encontra isso na lente, como que é o ajuste da lente. Falando de lente, eu mostro também um pouco de lente, diferentes tipos de lentes, como você encontra nos catálogos as informações que tem dentro de uma câmera, conversão, sensores, aí eu abro também mostro um pouco dos componentes internos da câmera, resolução, pixel, como que funciona, alta resolução, zoom digital, tamanho das imagens aí, né, 1920 por 1080, por exemplo, resolução em Full HD, outros tipos de resoluções, megapixel, Full HD, 4K, etc. E aí de novo no catálogo, onde eu encontro as informações. Então realmente muito, muito completo esse treinamento, tá? É algo que eu fiz aí durante alguns meses, tá? Com bastante dedicação, bastante qualidade. Vocês vão encontrar algo realmente muito interessante para você que quer ser profissional da área. Tem que se dedicar, tá? Tem que se dedicar e pensar em qualidade, assim como eu pensei na qualidade para esse curso. Qualidade é fundamental. Você chega só a ser um grande profissional quando você pensa em qualidade. Então, os próximos passos, quais serão? Né? O próximo passo aí seria você investir na sua carreira, seja tempo, dedicação, o que for necessário para você se tornar um bom profissional, há um investimento aí é um sacrifício da sua parte para se tornar um bom profissional. Isso é normal em qualquer carreira, tá? Seja você queira trabalhar aí na área comercial, na área de engenharia, projetos, ou queira trabalhar como técnico de campo realmente também, vale a pena, tá? O investimento que você tem que fazer na sua carreira, você vai crescendo como profissional pouco a pouco
E aí, durante meses ou anos, você vai galgar aí vários degraus aí da carreira profissional para chegar a trabalhar em grandes empresas ou ter trabalho de grandes projetos, ter grandes clientes aí na sua carteira. Então, eu agradeço a sua atenção e espero que você tome o próximo passo aí para mudar a sua carreira.